orações. Que Deus possa me usar nessa noite como instrumento dele. Vamos orar em nome de Jesus? Para que Deus possa me iluminar. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, até esse momento aqui desse culto, até essa data, até essa hora, até esses segundos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Deus, tem misericórdia da minha vida, que tu possa me iluminar. Os irmãos que estão aí do outro lado assistindo, que possam estar com os corações quebrantados, contritos, para receber, ó Deus, o que vem de ti, não de homens. Abençoa, Pai, os meus amados irmãos que estão aqui assistindo, e que tu possa, Deus, essa palavra seja uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, para que nós possamos nos manter nesses dias difíceis. Amém? Louvado seja Deus. É assim mesmo. Próxima terça, nosso amado missionário Cleito estará aqui, é o nosso promotor de missões aqui da igreja, mas aconteceu, os imprevistos acontecem. Amém? Meus irmãos, abram suas Bíblias aí em Romanos 8. Vou resumir e vou falar conforme a vontade de Deus. Romanos 8. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E nem ninguém. Romanos 8, do 31 até o 39. Amém? Você que está em casa também nos acompanhe, para a gente fazer essa exposição breve, rápida, mas que Deus possa falar aos nossos corações. A palavra de Deus lá em Romanos diz: nada nos separa do amor de Deus. Aí ele diz: que diremos? Então, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor a ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo disse que o morrer é lucro. Morrer é lucro. E eu pensando, e Deus vai lá e é essa a mensagem. E eu rendo graças a Deus por esse dom da vida, sabe? Não esse dom só natural, meus irmãos, mas o dom espiritual. O que Deus tem feito por nós. Como disse irmão Santana na mensagem passada, o que daremos em troca de tudo que esse Deus tem feito por nós? O que acontece? Os textos vêm a nós, ele diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O problema é, qual o tamanho do nosso Deus? Em quem nós estamos colocando a nossa confiança? O profeta Isaías vai dizer que Deus, ele mede o mar, os oceanos com a concha da sua mão. Esse é o tamanho do seu Deus. Ele diz que as nações, todas as nações do mundo inteiro, todas as nações, elas são como um pingo dentro de um balde.
Esse é o tamanho do seu Deus, um Deus soberano. Entender, nós não entendemos completamente, mas ele se revela nas Escrituras, mostrando o ponto principal, que a salvação vem através do seu Filho amado Jesus Cristo, e que nada e nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, nos tempos atuais, nossa fé está sendo testada, a nossa fé está sendo abalada. Mas eu pergunto a você que está aí do outro lado, aqui também, até aqui faltou alguma coisa para você? Deus com sua mão poderosa vem sustentando o seu povo, a sua igreja. O problema é que de vez em quando a gente lê os textos da Bíblia como lemos agora, que nada e nem ninguém vão tentar nos acusar, vão nos perseguir, mas Ele conduz a sua igreja poderosamente, soberanamente. Teremos problemas financeiros, a Bíblia nunca nos negou disso. Teremos problemas de saúde, como essa pandemia, mas nada nos separará do amor de Deus. O que é que nós temos visto agora nos dias atuais? O alcoolismo tem aumentado, mulheres estão sendo espancadas dentro de casas pelos seus maridos, a família brasileira está sendo atacada, a família brasileira está sendo atacada. Há uma doença, um mal do século, meu amado, chamado depressão, estresse, pânico, que tem vindo em contra, compulsão. Mas a palavra de Deus, esse mais é interjeição, eu gosto disso. Mas nada, nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, como o texto nós lemos aqui no texto. Nós lemos aqui várias coisas. Nós vivemos num mundo, amado irmão, um mundo egoísta, sabe? As pessoas só olham para os seus umbigos, só olham para eles são narcisistas, eles têm prazer em se olhar no espelho, eles se amam, e a palavra de Deus é totalmente contra isso, sabe? Nós passaremos por esses vales, mas com garantias. Deus conosco, Deus em nós. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. São garantias, certezas, mas Deus é um Deus poderoso. Versículo 31, deixe sua Bíblia aberta, diz assim: que diremos à vista dessas coisas? Que coisas? Eu vou ler só uma aqui, sabe? À vista dessas coisas, o capítulo 8 todinho, eu vou ler só uma. O versículo 8:1. Eu quero que você leia só isso. Versículo 8:1. O que é que ele diz? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação, meus irmãos. À vista dessas coisas, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse capítulo 8 todinho são as bases, as certezas do amor de Deus por nós. Ele diz que o Espírito Santo se inclina para ouvir o nosso clamor, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que o Espírito Santo testifica que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, todas essas coisas? Aí no versículo 21 ele diz, são perguntas que ele faz, várias perguntas retóricas. A primeira ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é, ninguém. Ninguém será contra nós. Ninguém será contra nós. Eu quero que você vá bem aí o versículo 8:28, olha o que é que ele diz. Eu vou ler isso aqui para você se animar nessa noite. 28, sabemos, 8:28, tá? Ele diz, sabemos
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados. Você foi chamado por Deus, meu irmão, segundo o seu propósito, pois aquele que Deus de antemão conheceu, Deus lhe conhece. Ele conhece o profundo da sua alma. Ele também predestinou. Tem gente que não gosta dessa palavra. Aqui não é dupla predestinação, mas a predestinação para a salvação, a garantia, a certeza do amor de Deus por você. Ele nos predestinou, aí Ele segue para sermos conforme a sua imagem, a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou também, chamou, é um chamado. Esse chamado, ele vai lá no nosso coração, é o chamado que os teólogos chamam aqui, o chamado eficaz. Quando ele chama, você vai. Foi o que aconteceu comigo e com você um dia, Ivan. O chamado de Deus, o Espírito Santo testificando em nossos corações, e nós vamos, e nós dizemos sim, e nós nos rendemos, e nós nos entregamos a Ele, a esse Deus Todo-Poderoso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Olha o tanto de coisas ao nosso favor. Lá em Efésios, capítulo 1, eu vou só parafrasear o que é que Efésios diz, o capítulo 1 de Efésios, depois vocês peguem e lê lá. Ele diz assim, que Deus nos conhece antes da fundação do mundo. Olha, Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Ele diz lá em Efésios 1, que Deus, com esse amor que Ele nos amou, Ele envia seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós. Você quer mais garantia do que isso? E Ele fecha, olha o fechamento trinitário. O Pai nos amou, o Filho veio, morreu por nós, e o Espírito Santo fica para testificar, para garantir, é o penhor, é a garantia desse amor por mim e por você. Não é uma pandemia que vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele segue no versículo 32, olha o que é que ele diz. Ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho. Acompanhe comigo, 8:32. Versículo 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meus irmãos, ele não poupou seu próprio filho. Isso é amor, um amor incondicional. Irmã Ivan, João 3,16. Deus amou, irmão Ayrton, o mundo de tal maneira que deu seu filho amado, seu filho único, para vir ao mundo, para morrer por nós. É esse amor incondicional, por isso que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você que está em casa, você possa se fortalecer com essa palavra, a cruz de Cristo. A partir do momento que Cristo é crucificado, nós somos remidos, nós somos justificados. Estamos passando por esse processo de santificação, mas o processo de santificação ele se conclui na cruz, e aqui nós vivemos em santidade. Santidade ligado a obedecer, a fazer a sua vontade, a ser direcionado por esse Deus que nos capacita, que nos direciona, que nos orienta, que nos conduz triunfantemente. Vai ter luta, vai, muitas lutas. Ele faz a segunda pergunta, ao que ele diz no versículo 33. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? A pergunta, a segunda, ele diz, é Deus quem o justifica. O mundo, eu venho falando disso, o mundo acusa os eleitos de Deus. O mundo, por quê? Por causa da sua idolatria, Ivan.
por causa da sua incredulidade, por causa do ódio, da violência, cobiça, a avareza. Ele vem com kit, a maldade do coração, a inveja. Essas pessoas ali são insensatos, desleais, são difamadores, caluniadores, arrogantes, prepotentes, orgulhosos, soberbos. Por isso eles acusam o povo de Deus, o mundo, mas não Deus, porque nada e nem ninguém intentará acusações contra os eleitos de Deus. Nós temos a proteção de Deus. Nós temos as garantias, os eleitos de Deus, aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram da água e do Espírito, que foram purificados e que nasceram de novo, que receberam o Espírito Santo de Deus. Nós temos as garantias. Ele vai dizer, é Ele que nos justifica o próprio Deus, o tribunal de Deus. Tribunal de Deus, existe o tribunal. Nós já somos justificados, meu amado, justificados. A ira de Deus que ia ser derramada sobre nós, pecadores, ela foi colocada sobre Cristo. A doutrina da imputação foi imputada sobre Cristo. E a justiça de Cristo foi colocada, lançada sobre nós. Ele nos justifica e por isso nós temos garantias. E a pergunta fica, quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem ninguém, porque é Ele quem nos justifica. Terceira pergunta, são perguntas retóricas. Versículo 34, quem nos condenará? Quem nos condenará? Quem é o grande juiz do mundo? É Satanás? Satanás é um cachorro que está encolerado. Ele só vai até onde Deus deixa. Até onde Deus deixa. O nosso juiz é o próprio Jesus. Aqui o que ele diz, versículo 34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu por nós. Nós temos todas as garantias. Foi Cristo que morreu na cruz. É Ele quem julga vivos e mortos. Naquele grande dia, eu estou falando de morto espiritual. E o versículo 34 diz ainda, foi Ele quem ressuscitou. Ele julga por quê? Porque foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia. Foi Ele que ascendeu aos céus e está à destra de Deus Pai, velando por mim e por você. Nós temos todas as garantias. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Olha o que é que ele diz no versículo 34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu por nós. Ou melhor, quem ressuscitou. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E o versículo vai mais longe. Está à destra de Deus. Meus irmãos, o único que está à destra de Deus se chama Deus Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que só Ele pode fazer mediação dos nossos pecados. Somente Ele, nenhum outro. São Paulo não pode. São Pedro não pode. São João não pode. São grandes homens, teve grandes mulheres de Deus como Maria, sim, mas o único que pode julgar é aquele que subiu, é aquele que desceu e subiu e que está à destra de Deus Pai, fazendo toda a mediação entre Deus e o homem na terra. Não há outro. As outras religiões tentam, inventam, mas essa é a única que é pela graça, como nosso irmão Gonzaga orou aqui. E isso não vem de vós, é um dom. O homem não tem responsabilidade? Claro que tem. É nós que nos arrependemos, não é Deus. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para que se arrependa.
Quem se arrepende? O homem, eu e você. Quem confessa com a boca e crê com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos, eu e você. Mão dupla. Mão dupla. Deus reina soberanamente. Ele continua, versículo 35. A terceira pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35, olha o que ele diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa com várias coisas que acontecem aqui no mundo agora. Uma delas é essa pandemia. Aí ele vai dizer, tribulação faz parte. Para que mais tribulado do que isso? Tribulação, sofrimentos. Esses sofrimentos que a humanidade está passando, e isso não nos separa do amor de Cristo. Não. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não, a angústia. Muitos estão angustiados, crentes, sentindo uma sensação de morte, angustiados, sem dormir de noite. Isso não separa você do amor de Cristo. Não, ele continua. Será a tribulação, a angústia ou a perseguição? Muitos estão sendo perseguidos hoje, caçados como animais nesses países comunistas, nesses países que odeiam os cristãos. Será a perseguição? Não. Será a fome? Não, a fome aumentou, mas a dificuldade de nos alimentar, meu amado irmão, se você está passando por isso, isso também não separa você do amor de Cristo. Não, nem a falta de vestimenta, que ele fala aqui, a nudez, a falta de vestimenta, a dificuldade financeira de comprar o necessário, não, isso não separa. O perigo, a espada que é a morte. Não. Eu fico incomodado, porque Salomão diz que há tempo para tudo, há tempo para nascer, há tempo para viver e há tempo para morrer. Não. É uma falha do mundo evangélico hoje. Eu não entendia isso. Aí Deus vem falando em meu coração e eu tenho que falar. São os textos, eles falam por si só. Não, muitos se acovardando, deixando de anunciar, deixando de pregar esse Cristo que vive e reina. Ele disse aqui várias coisas que não podem nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Paulo cita no versículo 36, o Salmo 44, que ele diz que nós somos como ovelhas. As dificuldades da vida vai ter, somos ovelhas entregues. No Salmo 44, ele diz que nós somos como ovelhas entregues ao matador o dia todo. Então, meus irmãos, a Bíblia não tem defeito, ela não mente, ela não omite as dificuldades que o cristão vai passar. Não omite, a Bíblia é perfeita. O problema é o que você está procurando. A porta estreita é desse tamanhozinho aqui, ou a porta larga, ou as facilidades da vida, ou as facilidades do mundo que nós estamos procurando. Eu tenho isso aqui já gravado em mim. Eu falei na outra terça, se tiver que eu falar toda terça eu falo. Deus, Jesus nunca enganou ninguém. Cruz. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quer ganhar, vai perder. Quem perder, ganha. Aquele que perder, vai ganhar. É cruz, nunca enganou ninguém. Aí o que ele disse? Ele vem dar o brando de vitória, versículo 37. É o brando, é o grito, é o clamor. Versículo 37 ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Em todas essas coisas, tribulação, angústia, perseguição, nudez,
pandemia, medo, claro, temos mortes em parentes da igreja agora, somos humanos, mas nada nos separará do amor de Deus, e o grito está aqui: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Vencedores. A vida é uma batalha, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nada dessas coisas terrenas nos separará do amor de Deus, nem das coisas espirituais. Não é a morte, porque a morte já foi vencida. Ô morte, onde está o seu agrilhão? Ô morte, onde está a sua vitória? Ô morte, onde está a sua vitória? Meus irmãos, são todas as garantias, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Quanto mais o crente verdadeiro sofre, mais ele se apega a Jesus. Mais ele se apega a Jesus. Mais ele se apega a Jesus. Porque só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode conduzir a sua igreja. Só Ele pode nos tirar desse mar de sofrimento que a humanidade está passando, que a igreja está passando, principalmente do sofrimento eterno. Principalmente do sofrimento eterno. Paulo cita mais 10 coisas, visíveis e invisíveis, presentes e futuras, são garantias que não nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As 10 coisas, 38 e 39, para a gente encerrar. Ele diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. 10 coisas, a morte não, já foi vencida. A vida, os prazeres desse mundo, não, porque agora nós somos santificados e o Espírito Santo nos ajuda a vencer. Não, os anjos não, os anjos caídos não, os anjos bons, eles ministram ao nosso favor, como diz o escritor de Hebreus, e eles acampam aos nossos redor, como diz o salmista. A vida, o prazer desse mundo que eu falei, não. Os anjos também não, os principados, Satanás e seus demônios também não. O presente, o hoje, o agora não. O porvir, o futuro não. Os poderes, as nações não. A altura não, os céus pertencem ao Senhor. Não, nada. A profundidade não. Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? Aquele que não poupou seu próprio filho. Do que é que você está com medo? Que você possa se apegar a essa palavra. É aqui onde nós nos baseamos as bases e a certeza do amor de Deus por nós. É um texto como esse capítulo 8 todo, que nós temos todas as garantias das certezas, as bases e as certezas do amor de Deus. Não é uma coisa humana, efêmera, fraca e falha, não. São bases e certezas do amor de Deus, de vida eterna, que Deus nos amou através de Cristo Jesus, que o Espírito Santo ficou para nos confortar, Ele é o Consolador, e para habitar em cada um de nós, para que nós possamos, o principal papel do Espírito Santo nas nossas vidas, é o que ele diz lá: vem um depois de mim que dará testemunho de mim. O papel da igreja é esse: testemunhar Cristo vivo,
cruz vazia, Cristo vivo. Deus nos ama antes da fundação, Jesus vem, morre por nós e o Espírito Santo fica como garantia, como certeza do amor de Deus. A maior prova de amor, não existe maior do que essa. Não existe garantia maior. Você que está assistindo aí do outro lado, que você possa renunciar à sua vida antiga, que você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo. E essa noite seja uma noite de salvação para você que está ouvindo a palavra de Deus pelo Facebook. Que Deus possa nos sustentar. Ele nos chama e é um chamado irresistível. E nós vamos até Ele. E nós cremos na sua bondade e no seu amor. Nós temos vários exemplos de sofrimentos na Bíblia, mas que pessoas que pularam esse sofrimento e que Deus direcionou. Temos Jó, né? Que é um cara que sofreu mais do que Jó. Às vezes Deus ele permite o sofrimento e às vezes é nós mesmos que nos colocamos no meio desse sofrimento. Temos vários exemplos. Tem José do Egito, foi vendido, caluniado, preso. Mas um dia nós seremos glorificados diante de Deus. Já temos essa garantia. Nós estamos no antegozo da glória de Deus. O já, mas ainda não. Um dia chegaremos lá. Em nome de Jesus. Vamos orar? Agradecendo a Deus por essa palavra, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu chamo, depois dessa oração, irmão Giliardo, para encerrar com louvor, irmão Giliardo. O irmão Giliardo canta primeiro o louvor e depois eu encerro com a oração final, para que nós possamos irmos para casa. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus é bom. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Eu cantarei. Mesmo que a figueira não floresça, não chova na terra nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado. Ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor. Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mar, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Oh, glória. Louvarei
louvarei seu nome enquanto eu viver. Quando aqui da terra eu desaparecer, e mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria da dor. Eu cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Eu cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Te louvamos nessa noite, Jesus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, não haja ovelha nos currais, essa foi a oração de Abacuque. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Obrigado pela tua palavra nessa noite, Deus, que vem falando conosco que nada, se nós estamos em Ti, nada nos separa. Nada nos separa desse amor que está em Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de poder Te louvar, de poder estar aqui na Tua casa, que nós possamos entender a Tua palavra. O medo não pode prevalecer nas nossas vidas, Pai, mas a Tua palavra tem que prevalecer. A fé vem pelo ouvir a Tua palavra, Deus. Essa pandemia, ela veio, Pai. Ela bateu com força. Está batendo ainda. Mas ela não pode nos separar da amor de Cristo. Ainda que nós pegamos o Covid, ainda que eu pegue o Covid-19, eu vou exultar e vou me alegrar do Deus da minha salvação, porque se eu morrer, é lucro. Se eu morrer, eu vou para a Tua presença, Jesus. Foi isso que Paulo disse. Paulo estava preso, Pai, na sua primeira prisão ali em Roma. A qualquer momento ele podia ser levado para diante de César, mas ele disse: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus, obrigado pela Tua palavra, porque ela nos dá segurança. Eu não temo a homem, eu não temo a Covid. Te louvo porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Não faltou nada, como bem falou o Senhor através da Tua palavra, usando o Teu Filho nessa noite. Não faltou nada para mim, porque eu tenho um principal. Davi disse: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O Senhor está comigo. O Senhor está conosco nessa noite. O Senhor está com a Tua igreja. Que nós possamos a cada dia ser gratos pelo que o Senhor já fez por nós, Pai. Em nenhum momento, ó Deus, eu temia o Senhor, que o Senhor não poderia me guardar, me livrar. Mas eu creio que o Senhor pode me livrar. Também creio que o Senhor, se tiver um propósito na minha vida, na minha casa, para que eu pegue esse Covid, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tenho procurado Te amar, Deus. Eu sei que às vezes falho, mas eu tenho lutado. Mas nessa noite eu sou grato pela Tua palavra. Sou grato ao Senhor porque até aqui eu, Giliard de Mello, como costumo colocar na internet, não vi motivo para me temer. Eu confio no Senhor. Eu confio totalmente no Senhor. Não tenho medo da morte, porque como nós lemos nessa noite, tragada foi a morte pela vitória do Cordeiro de Deus. A morte, onde está morta a tua vitória?
Onde está inferno, teu aguilhão? Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu. Mas o Senhor não está morto, o Senhor ressuscitou. O mesmo que desceu é o mesmo que subiu, como disse Paulo. Ele está nesse momento, o Senhor está nesse momento ouvindo as nossas orações, Pai. Obrigado porque o Senhor ressuscitou, venceu a morte. Que na sua morte o Senhor tem nas mãos a chave da morte e do inferno, Apocalipse 1:18. E será o último inimigo de Deus. Quando a trombeta tocar, o Senhor vier para buscar a sua igreja. O Senhor vai levar o povo que foram lavados e remidos no teu sangue, que não negaram o Senhor, mesmo na morte, mesmo na tribulação, mesmo com o anticristo, nada. Mas o Senhor virá para buscar a tua igreja. Derrotará o anticristo com o sopro da sua boca. Joga ele no lago de fogo. E também junto com ele os incrédulos, os falsos, aqueles que não creem em ti, Deus. E por último, a morte será lançada. Porque o Senhor venceu a morte. Por isso que nós que somos cristãos verdadeiros não tememos a morte, porque todos os nossos dias estão contados e determinados pelo Senhor. E como bem falou o teu filho nessa noite, Salomão disse em Eclesiastes 3, há um tempo de nascer, mas também há um tempo de morrer. Jesus nasceu, depois morreu, ressuscitou. Nós nascemos, vamos morrer, mas morremos com Cristo. Porque o ressoar da trombeta, a trombeta soará, os que morrerem em Cristo, eles vão ressuscitar. Essa é a nossa esperança, Jesus. Eu te louvo por isso, Deus. E Paulo disse aos Tessalonicenses: console uns aos outros com essas palavras, que os que morrerem em Cristo, eles vão ressuscitar. Eu sei que muitas pessoas têm morrido. A palavra diz que a terça parte também será morta. Eu sei que muitas pessoas têm morrido, Deus, mas eu sei que o Senhor tem levantado homens e mulheres no mundo todo, e a tua palavra tem sido pregada. Será pregado o evangelho do reino por todo mundo, então virá o fim. E como disse teu filho, vamos anunciar quantas pessoas que morreram de Covid-19, mas em algum momento alguém pregou para elas. Quantas pessoas que estavam bebendo cachaça morreu agora de Covid, mas um dia alguém convidou essa pessoa para vir para a igreja, mas ele não veio, pregou a palavra, deu um folheto. Quantas pessoas que estavam presas na idolatria morreram, mas a palavra chegou até ela, Pai. E também quantas pessoas morreram crente de Covid-19, mas nesse momento estão com o Senhor, estão no paraíso, esperando a trombeta tocar, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus de oportunidade. O Senhor vai dar oportunidade para cada um de nós aqui nessa terra. Ninguém para a tua igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E nós estamos aqui. O Senhor tem levantado homens e mulheres no mundo todo. A tua palavra tem sido pregada. E como eu preguei domingo lá em Trindade, como ouvirão se não tem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós estamos aqui nessa noite, Deus, como esse enviado do Senhor, como os últimos profetas dessa geração, que pregamos a tua palavra, Deus, que está escrito. Por isso, ó Deus, eu te peço, desperta. Desperta a primeira igreja batista em Araripina. Desperta o nosso pastor também, pastor é. Desperta os homens, as mulheres, os jovens. Deus amado, desperta que essa igreja ela possa se levantar cheia do teu Espírito Santo. Que nenhum de nós possamos temer a pandemia, mas possamos confiar no Senhor. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus. O Senhor é que manda em tudo, o Senhor sabe todas as coisas. Que no dia que essa igreja abrir, que nós viemos aqui e
buscamos o Senhor verdadeiramente. Que nós possamos amar mais esse local. Quantas pessoas muitas vezes ficavam em casa, não valorizavam o ensinamento, mas o Senhor vai abrir essas portas logo, logo, para a glória do teu santo nome, Jesus. Que nós possamos valorizar cada estudo que vai ser preparado, cada mensagem que vai ser pregada, que nós possamos se voltar verdadeiramente ao Senhor, Deus. Restitui, Deus, transforma. Isto é a alegria da tua salvação. Quantas pessoas estão dentro da tua casa salvas, mas perderam a alegria da salvação. Como disse Davi no Salmo 51, o pecado tem batido com força. Quantos jovens dessa igreja talvez estejam parados. Deus, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor com misericórdia. Estenda as tuas mãos sobre a Igreja Batista, em nome de Jesus, e tem misericórdia de nós. E também estenda essa oração por todas as igrejas aqui da cidade, que a cidade de Araripina, cada pastor, cada líder possa fazer a sua parte, que nós possamos se santificar, que nós possamos buscar o Senhor, que nós possamos cercar essa cidade de oração. Não apenas essa cidade, mas os campos, os bairros, as cidades, melhor, os distritos, as serras. Que a tua igreja possa anunciar a tua palavra. Não há mais tempo, Deus, para a gente brincar. O tempo está terminando, o fim está chegando o grande dia em que o Senhor virá. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço, Deus, nessa noite. Amém. Meus irmãos, para encerrar, que Deus possa, em nome de Jesus, estar nos orientando o restante dessa semana. Estamos na terça-feira, o restante da semana, que Deus possa estar conosco. E o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Que o amor de Deus nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Deus. Muito obrigado a todos que participaram.